antropologia. Rapaz, que palavras são essas? Antropologia eu penso que é mais fácil, né? Saber o significado. Alguém arrisca? O significado de antropologia? Oi? O estudo do homem. O estudo do homem. E hamartiologia? Estudo do pecado. Estudo do pecado. Que faz parte da vida do homem. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Versículos 26 e 27, vou pedir. Alguém pode ler, por favor? Bem altos, 2 versículos. Texto muito conhecido. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Muito bem. Obrigado, Mateus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que quer dizer isso? Imagem e semelhança. E Deus não é singular, porque ele está dizendo façamos. Quem mais estava com ele? Então, imaginamos que é Deus na sua vontade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estava lá, Deus na sua verdade. E na verdade Deus, a palavra, nós temos Yahvé, o tetagrama, que é as 4 letras do nome de Deus sem as vogais, né? Yod, Re, V e Re de novo, né? E nós temos esse nome Yahvé, ou Javé, dependendo, né? Também Adonai, que é o Senhor, e também tem outro nome, né, que é chamado em hebraico, alguém lembra? Elohim, que é colocado como Senhor. E aqui nesse versículo Deus está Elohim. E no hebraico, toda palavra que termina com rim, geralmente, é plural. É que nem na nossa, termina com S plural, né? Nem todo, né? Lápis termina com S, não é plural, né? Mas no hebraico é assim. Então, Elohim significa o Deus trino ou deuses. Quando se refere, a palavra está num contexto onde se refere ao Deus trino, ao Deus criador do céu e da terra, né? Se refere ao Deus Jeová. Mas é uma palavra que está no plural. Só que nós traduzimos para o singular Deus. Então, ele diz: façamos o homem, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo a gente vê depois, no início ali, acho que Gênesis 1, 2, né, que o Espírito pairava sobre as águas lá. E também nós lemos no Novo Testamento que Jesus criou, né, tudo. Então a Trindade estava presente na criação do homem. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam presentes na criação do homem. Os 3 estavam envolvidos na minha criação, na sua criação. E nós fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Pastor, o que quer dizer isso? O que quer dizer imagem? O que quer dizer semelhança? Bom, no português a gente sabe, né? Uma imagem e uma fotografia, né? Semelhança, parecido. E depois ele diz lá no versículo 27, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou. Então, irmãos, antropologia vem de 2 palavras gregas. Anthropos, que significa homem, e logos, que significa palavra ou discurso. Sendo assim, antropologia é o discurso ou o estudo, né,
falou Nicolas, sobre o homem, do homem. Quem é o homem? Então, há várias posições sobre a origem do homem. As principais são o evolucionismo ateísta, né? E o criacionismo. Mas dentro do criacionismo existe uma posição que acredita que Deus iniciou o processo da criação e depois somente supervisionou o desenvolvimento da criação através da evolução. Então existe, infelizmente, essa posição. Eu falo infelizmente porque é uma posição que procura harmonizar o evolucionismo ateísta, ou a ciência evolucionista, com a Bíblia. Essa posição é conhecida por evolução teística. Então, assim, nós temos o evolucionismo, que vocês sabem muito bem o que ele ensina. A origem de tudo foi através do Big Bang, uma grande explosão lá e tudo foi se encaixando. E é um milagre isso, né? É um milagre. Vocês explodir algo e tudo ir para os ares, e quando tudo cair, então tudo começa a cair de forma. Uma vez eu ouvi que seria como alguém que faz bolos, boleiro, não sei, e ele estava no seu carro, comprou todos os ingredientes para fazer o bolo, né? É uma história antiga, né, que fala sobre o evolucionismo. Então ele estava indo para casa para fazer o bolo, só que daí ele sofreu um acidente e não lembro toda a história, então para mim um acidente, e o carro virou, capotou, e todos aqueles ingredientes, e as verduras, legumes e frutas que estavam lá, tudo bagunçou, assim, foi para lá e para cá, e daqui a pouco, mas ele saiu ileso do acidente, ele saiu, abriu lá, e quando ele abriu tinha o bolo pronto. Prontinho. Irmãos, isso é milagre. É um milagre ateísta. É um milagre de quem não acredita em Deus. Então, esse exemplo é dado para mostrar, na verdade, é uma chacota contra, é uma zombaria, na verdade, é uma zombaria cristã, na verdade, contra, sejamos sinceros, contra o Big Bang. Explodiu, e depois daquela explosão tudo caiu certinho. Então, a grande verdade é que o ateísmo precisa ter uma fé maior do que a nossa. Sinceramente, é uma fé muito maior do que a nossa. Porque precisa acreditar num milagre em questões naturais. Nós não, nós cremos, a nossa fé é uma fé no milagre que é feito por um ser sobrenatural, que pode tudo. Então existem essas duas posições, as principais. E dentro do cristianismo, como eu falei, do criacionismo, na verdade, existe a evolução teística, que eles creem, como que eles creem? Eles creem que Deus ele iniciou o processo de criação do mundo, tá? E daí Deus saiu de cena e deixou as coisas se evoluírem. É uma mistura de evolução com o criacionismo, tá? Ainda, entre o criacionismo, entre o cristianismo agora, há o criacionismo progressivo, que rejeita uma criação literal de 6 dias. Essa posição acredita que os dias da criação não devem ser vistos como dias de 24 horas. Isso há entre batistas, conservadores, tá? Essa posição. Batistas perto de nós que pensam dessa forma. Eu não penso assim. Eu penso que Yom, que é a palavra hebraica para dia, lá em Gênesis, no Pentateuco, se refere a um dia de 24 horas. Eu creio dessa forma. Eles não, eles creem que Yom não é um dia de 24 horas, cada dia deve ser visto como eras. Então essa posição também procura conciliar a Bíblia com a ciência evolucionista que ensina que a Terra tem milhões de anos. Eu creio que a Terra tem aí entre 6 a 9 mil anos. Como um criacionista,
que crê que um é 24 horas. Eu falei criacionista, né? Isso. Eu creio que o mundo, a Terra, tem entre 6 a 9 mil anos. O mais longo 9 mil e o menos 6. Então existe dentro do cristianismo essa outra posição, que crê que cada dia da criação, lá dos 6 dias de Gênesis, cada dia eu creio que tem 24 horas, que tinha 24 horas igual nós temos hoje. Eu creio assim. Mas a outra posição que diz, não, cada dia dos 6 dias da criação é uma era, eram eras, períodos grandes. E isso acaba conciliando com o evolucionismo. Mas também existe outra posição chamada da teoria da lacuna. Então assim, antes eu falei sobre a evolução teística, que é uma posição dentro do criacionismo, tá? Agora eu estou falando de posições dentro do cristianismo. Então a primeira ali eu falei que é dias eras, a primeira posição. A segunda é a teoria da lacuna. Essa posição ensina que entre Gênesis 1 e Gênesis 1, 2, vamos ler esses dois textos? Alguém pode ler Gênesis 1 e 2? Por favor. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Muito bem. Então o versículo 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Beleza? Daí o versículo 2 diz assim, e a terra era sem forma vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia, então era como um caos, né? Então, entre o versículo 1 e o versículo 2, ele diz que tem uma lacuna aqui. Essa posição. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele diz, Deus criou os céus e a terra, e criou tudo bonito, tudo perfeito. E daí o versículo 2 nós vemos a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. Então vejam, entre o versículo 1 e o versículo 2, teve uma lacuna de milhões de anos, onde Deus criou a terra no versículo 1 perfeita, porque Deus não cria nada perfeito, e entre o versículo 1 e o versículo 2 aconteceu algo que tornou a terra um caos, que daí o versículo 2 fala que a terra era sem forma e vazia e que havia trevas, né? Então essa teoria ensina isso. Eles ensinam que há um período muito longo, ou seja, entre esses dois versículos se passaram milhares de anos. Essa teoria acredita que o dia era de 24 horas, tá? Eles acreditam que cada dia dos 6 da criação era de 24 horas. Eles creem que houve uma criação original, ou antes do verso 1, ou entre o verso 1 e o 2, e que a queda de Lúcifer destruiu o mundo criado, virando um caos. Eles creem dessa forma. Sendo que Deus reconstruiu a terra, ou seja, temos uma segunda terra, porque a primeira se tornou um caos por causa da queda de Lúcifer. Eles creem assim, então, dessa forma. Ou seja, versículo 1, ou mais ou menos, em algum lugar ali, Deus criou a terra e os céus. Perfeito. E daí houve a queda de Satanás e 1/3 dos anjos, e eles destruíram toda a terra que Deus criou, a primeira. Muitos chamam também essa teoria de lacuna de reconstrucionismo, né? E daí o versículo 2 mostra que a terra estava um caos. E daí os versículos subsequentes mostram então Deus fazendo a terra de novo, criando a terra de novo. Por isso que eles creem que os 6 dias da criação é de 24 horas, normal. Eles creem dessa forma. Eles não têm problema com isso. Por que eles não têm problema com isso? Porque eles já conseguiram conciliar a Bíblia com o evolucionismo entre o versículo 1 e o 2. Então eles não precisam conciliar mais. Arrumar mais argumentos. Só que não é isso que a Bíblia está dizendo. Nós não temos aqui no versículo 1 dizendo que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Daí nós não temos de novo no capítulo 3, se não me engano, Deus falando que criou o homem e a mulher. É uma repetição.
não quer dizer que Deus, só porque tem no versículo, capítulo 1, Deus dizendo, olha, eu criei o homem e a mulher, e tem no capítulo 3 de novo, não quer dizer que Deus criou um Adão e Eva no capítulo 1, e daí houve alguma coisa que eles morreram, e daí Deus criou outro Adão e Eva no capítulo 3. Não, é o mesmo. É a mesma coisa aqui. Deus está dizendo que Deus criou os céus e a terra, e depois ele fala de novo da sua criação, ele está especificando, na verdade, ele resume, começa o versículo 1 resumindo, Deus criou os céus e a terra, e depois ele vai detalhar como ele criou. Né? Então essa é uma outra teoria. Mas a Bíblia ensina que o ser humano foi criado por Deus à sua imagem e sua semelhança. O ser humano, antes da queda, era perfeito e plenamente santo. Também a leitura e o estudo das palavras de Gênesis não dão uma abertura plena para que os dias não fossem de 24 horas cada. E também não temos nada claro sobre uma lacuna de milhões de anos entre Gênesis 1 e 2. Então eu penso que são posições que flertam muito com a ciência evolucionista, e daí eles são cristãos que então procuram conciliar a Bíblia com a ciência. Outra questão. O verso 26 então fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Estudiosos procuram diferenciar o que é imagem e o que é semelhança. Outros não. Estudiosos que eu falo teólogos aí. Eu particularmente creio que as duas palavras têm o mesmo significado, são apenas palavras intercambiáveis que denotam que somos parecidos com Deus. Nossa formação faz lembrar Deus. A palavra hebraica para imagem traz a ideia de uma fotografia. Eu não lembro qual é a palavra hebraica para imagem, mas traz a ideia de fotografia, uma fotografia. Então assim, não que Deus tenha mãos, né? Tenha pés. Nós estamos falando de uma forma material. Mas as nossas mãos, pode lembrar que Deus, o que nós podemos fazer com a mão? Trabalhar, nós podemos fazer carinho, né? A cabeça, lembra a liderança, lembra intelecto. Então toda a nossa formação, tanto espiritual como a nossa parte material, como a nossa parte espiritual, lembram de Deus. Porque nós somos feitos à imagem de Deus. E eu, como sou um dicotomista, ou seja, vou explicar algumas palavras aqui. Dicotomista eu creio que o ser humano foi criado em duas partes. Eu sou a minoria, tá? Entre os batistas. A maioria é tricotomista. Então eu sou dicotomista. Creio que o ser humano foi criado em duas partes, sendo as duas a imagem e semelhança de Deus, ou seja, a parte material e a parte imaterial, o corpo e a alma, sendo que o corpo faz lembrar dos atributos de Deus, não que ele tenha o mesmo formato que o nosso, mas faz lembrar, né, dos atributos de Deus. E porque eu creio que o homem é feito de duas partes e não de três partes, corpo, espírito e alma, porque creio que as palavras alma e espírito, quando se referem ao ser humano na Bíblia, também são intercambiáveis. Creio que se referem à mesma parte da constituição do homem. Então, eu quando falo o teu espírito, a tua alma, eu estou me referindo à mesma coisa. O tricotomista não. E que muitos aqui devem ser tricotomistas. Ele separa, corpo é uma coisa, alma é outra, espírito é outra. Eu não vou entrar nesse detalhe hoje de explicar sobre dicotomista e tricotomista, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Dicotomista é aquele que crê que o homem é feito de duas partes, material e imaterial. Corpo, material, imaterial, alma ou espírito, tanto faz, são sinônimos. E o tricotomista crê que o homem é formado de três partes, a material e a imaterial, e duas partes imateriais, que é o corpo, então, a alma e o espírito. Vamos lá. No caso de Hebreus 4:12, onde diz que a palavra de Deus é capaz de dividir alma e espírito, eu não creio que o autor está afirmando que exista alma e espírito, mas que ele cita as duas palavras para dar ênfase, como em Gênesis 26, como imagem e semelhança. Vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós somos parecidos com Deus. Então, eu creio que Hebreus 4:12
é uma ênfase que diz ali que a palavra de Deus pode dividir a minha alma, ou o meu espírito, ou ele fala alma e espírito, né? E também, Mateus 22:37 diz que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa e de todo o nosso entendimento. Eu acredito que é apenas uma forma elaborada de dizer que nós devemos amar de todo o nosso ser. Quando ele fala, vocês devem amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, é uma forma resumida de dizer, você deve amar a Deus de todo o seu ser, tudo que você deve amar a Deus. Então, enfim, o ser humano voluntariamente pecou contra Deus. Adão e Eva transgrediram a proibição de Deus e perderam o estado de perfeição e santidade. Gênesis 3:11. E Deus disse: quem te mostrou que você estava nu? Comeste tu da árvore de que ordenei que não comesses? Gênesis capítulo 3 não descreve a origem do pecado, tá? Aqui, Gênesis capítulo 3 não fala sobre a origem do pecado. O que Gênesis capítulo 3 descreve é a entrada do pecado na vida da humanidade. O pecado já existia. A desobediência de Adão foi o ponto na história onde o pecado entrou na vida do ser humano. Os distintivos dos batistas regulares dizem o seguinte: desta forma, o ser humano se corrompeu em todas as suas faculdades, vontade, inteligência e emoções. Ainda em consequência dessa desobediência, todos nascem pecadores, com uma natureza pecaminosa e praticam pecados em pensamento, palavra e ação. O nosso livreto dos distintivos diz isso. Romanos 3, de 10 a 18 diz o seguinte, quer colocar lá? Romanos 3, de 10 a 18. Eu vou ler a partir do versículo 9. Diz assim: qual é a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Paulo falando com relação aos gentios estando em vantagem sobre os judeus, né? Não, ele responde, não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado. Ninguém está em vantagem sobre ninguém, porque todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma pessoa que entenda. Ninguém de fato que busca a Deus. Esses versículos aqui, eles são maravilhosos, porque dizem, não existe um justo, não existe ao menos um. Não há nenhuma pessoa que entenda. Se ninguém entende, como que eu vim entender? Como que você veio entender? Se Deus não viesse me dar entendimento, você não entenderia. Ninguém que de fato busca a Deus. Então, como que eu estou agora indo atrás de Deus, buscando a Deus? Se ninguém busca a Deus. Porque se Deus não viesse te buscar primeiro, você jamais, em hipótese alguma, você conseguiria buscar por conta própria. Versículo 12. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto. Usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Que forte isso! Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue, os seus passos são marcados por destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz. Olha, mais uma vez, eles não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. Eles consideram que é inútil servir a Deus. Então, o ser humano, por si só, é totalmente incapaz de reparar ou de sanar sua condição perdida. O homem, por si só, não procura Deus. Quando algum homem é salvo, foi porque Deus o procurou. O que isso quer dizer? Para eu que já sou salvo, mesmo quando eu me desvio, mesmo quando eu me afasto de Deus, e às vezes eu não me afasto de Deus, eu não me desvio, saindo da igreja só, mas dentro da igreja, eu me afasto do Senhor, eu viro um religioso, e eu começo a viver hipocrisias na minha vida, e a única forma de eu sair disto é se Deus trazer arrependimento, colocar arrependimento no meu coração. É a única forma. Pode colocar então aquela imagem lá, por favor? Ok.
Imagine essa elipse, ou esse ovo aí é você e eu. Ser humano. Tá? Então até coloquei as cores de propósito. Aqui nós temos o vermelho. O ser humano, ele nasce pecador, ele nasce com a velha natureza. Quando o ser humano nasce, ele nasce assim, é agora, ele é assim, tem a velha natureza, quando nasce. Mas quando alguns então colocam a fé em Cristo e nascem novamente espiritualmente, é o verde, que é bonito, né? É sinal verde. Ele passa a ter, ó, que é o agora também meu e seu, se você é salvo depois de salvo. Ó. Tem o agora dos que não são salvos, todos nascem assim, e tem o agora dos que são salvos. Então, quando eu não sou salvo, eu não sou a velha natureza. Quando eu passo a ser salvo, eu continuo com a velha natureza, ela não sai de lá. Só que eu passo a ter uma outra natureza de mim, a natureza nova. Eu lembro que uma vez, numa outra igreja, existia um grupo lá que eles foram discipulados e depois do dia do batismo, uma moça disse do pastor, né, que era antes do batismo, só que tem um problema, pastor, eu tenho lutas que eu não tinha antes. Então acho que eu não posso ser batizado. E ele disse, é claro que você tem lutas que você tinha antes, e é claro que você pode ser batizado, porque você tem isso aqui agora, por isso você tem lutas. Antes você não tinha lutas. Agora você tem a velha e a nova natureza, você tem lutas, e vai ter até o final da vida. Não pense que isso vai sair nessa vida aqui. E nós temos o depois no céu, que é o azul, e que daí não teremos mais a velha natureza, somente a nova natureza. E lá não teremos mais lutas, nem pecado, mas nem nada, seremos perfeitos. É assim a nossa constituição do homem. Então o homem sem Deus permanece em seus pecados, ele é totalmente depravado. Irmãos, depravação é uma palavra que é colocada aí dentro da teologia. Depravação significa, na verdade, perversão ou corrupção. O homem é totalmente corrupto e todo homem tem total potencial para cometer quaisquer tipos de pecado. Todo homem, qualquer homem. O não salvo e o salvo, ele continua tendo potencial para cometer qualquer tipo de pecado. Não, pastor, eu não acredito que o homem salvo tem potencial para cometer qualquer tipo de pecado. Coloca lá a imagem de novo. Não acredita, mas porque ele tem a velha natureza lá dentro dele ainda. Está lá. Ela não foi mortificada, ela está sendo mortificada. A gente deve mortificar ela, o que a Bíblia ensina, né? Deve ser revestido do novo homem, mas ela está lá ainda. Como um leão ao seu redor. Se a gente dá uma brechinha, ela vem. Não adianta. Então a gente tem esse potencial lá dentro. Um dia nós não teremos mais o potencial, mas hoje nós temos o potencial. É diferente, porque hoje nós temos o potencial, mas nós temos algo lutando contra aquele potencial. Já sem Cristo tem o potencial e é mais fácil que ele venha à tona, que não tem nada ajudando para que esse potencial não venha à tona. Aqui tem algo, pelo menos. Então depende de nós, da nossa vida. E como nós vivemos a nossa vida. Romanos 28 diz assim, ó. Além do mais, considerando que desprezam o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos vadios em suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo que é reprovado. Eu não lembro agora quais são os outros versículos, eu coloquei tudo Romanos 28, tá? Mas vamos lá, eu vou ler os outros versículos que estão certos. É tudo Romanos 28, desculpa, só que eu li primeiro na King James atualizada, eu vou ler agora na revista corrigida. E como eles se não importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, mente depravada, sentimento perverso e agora na área. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. A palavra usada no grego é adóquimos e tem a ideia de ser reprovado em um teste. A palavra que nós usamos para depravação é adóquimos e tem essa ideia, foi reprovado em um teste. Então as três traduções traduzem de forma correta, porque a King James atualizada diz, ó, de suas próprias mentes depravadas
que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. A RC diz sentimento perverso. Perversidade é um dos significados de depravação. E a ARA diz uma disposição mental reprovável, que é o significado de adóquimos. A ideia de ser reprovado num teste. Isso significa que o homem foi reprovado, ele foi rejeitado, ele foi recusado no teste de agradar a Deus com obediência. Ele não conseguiu agradar a Deus em obediência. Adão e Eva não tinham pecado em suas vidas, eles nasceram sem pecado, os únicos que nasceram sem pecado. E no momento do teste eles tinham consciência do pecado, porque ouvindo Deus sobre o que deveriam fazer e o que não deveriam fazer, passaram a saber que o pecado era desobedecer a Deus. Interessante, né? Adão e Eva nasceram sem pecado, e eles sabiam que era pecado, eles tinham consciência do que era pecado, porque Deus disse, não faça isso, faça aquilo. Então, fazer isso é obedecer, e não fazer aquilo é desobedecer. Então, o pecado é desobedecer a Deus. Mas eles não tinham pecado ainda, eles não nasceram sem pecado. E eles acabaram sendo enganados pelo seu desejo e por Satanás. E Satanás, existia lá o desejo, sim, mas sempre Satanás é que explora o nosso ser, a nossa mente, os nossos desejos. É sempre Satanás explorando. Está tudo lá, nós temos um potencial, lembra? Nós temos lá no meio o potencial. E Satanás, ele explora o nosso potencial. Não pense que os demônios estão longe de nós, vendo nós de longe. Não, eles estão sempre lançando flechas em nossa mente. A condição de todo ser humano é a de depravação total. Todos nascem pecadores. Todos já nascem rejeitados, porque todos os seres humanos herdam a reprovação do teste de Adão. Eu quero destacar então algumas posições principais sobre o pecado original. O pecado original é a condição e o estado pecaminoso e corrupto no qual os homens se encontram, porque nascem dessa forma desde a desobediência de Adão. O pecado original não somente se refere ao primeiro pecado de Adão, da sua desobediência, mas se refere à condição e o estado que cada ser humano nasce, ou seja, cada ser humano nasce com uma natureza pecaminosa, corrupta. As posições são as seguintes: posição pelagiana. Não vou explicar muito sobre quem era Pelágio, mas essa posição ensina que todos nascem na mesma condição de Adão, neutros. Ou seja, como que Adão nasceu? Sem pecado. Neutro. Com relação ao pecado e à santidade. Então, essa posição ensina que todos nascem como Adão, sem pecado e santo. E que cada um é livre para escolher o que desejar. Uma vida de pecado, uma vida de santidade. Ou seja, cada ser humano nasce neutro. Essa posição não acredita que o pecado de Adão foi transmitido ao resto da humanidade e a morte é resultado normal da vida, pois o pecado afetou somente Adão e ele existe no mundo por causa de uma educação errada ou por mau exemplo. O pecado, a posição pelagiana. Todos os homens podem escolher fazer boas obras ou não. O homem é livre para essa escolha, pois o homem não está debaixo do pecado sem condições de escolha. Essas posições que eu vou ler aqui para vocês, elas se encontram entre nós cristãos, tá? Em várias igrejas de denominações. E poucos batistas creem assim. É uma posição mais arminiana, porque coloca o homem como tendo o poder de escolha. Daí nós temos a posição semi-pelagiana. Essa posição é intermediária entre a posição agostiniana, que eu vou ler depois, que dá ênfase na predestinação e na inabilidade do homem. Já vou explicar esta. E a posição pelagiana, que dá ênfase na capacidade de escolha do homem. Então, a posição pelagiana e a posição agostiniana são duas posições de extremos. A pelagiana está no meio. Oi? Sim. Semi-pelagiana, desculpa. Essa posição ensina que a vontade do homem foi enfraquecida. Então, mas não totalmente, é uma depravação parcial e não total. Nós temos entre batistas, entre nós, muitos que creem assim. Eu não, eu creio na depravação total. Eu vou mais para agostiniana. Sendo assim, o ser humano tem certa liberdade de escolha e dessa maneira pode cooperar com a graça de Deus. O catolicismo romano adota essa posição, não só eles, batistas, alguns também e outras denominações. Então, essa posição diz assim, a pelagiana diz assim,
O homem é totalmente livre, ele é neutro. A semi-pelagiana diz, não, ele foi afetado pelo pecado sim em parte, mas ele não é totalmente corrupto. Então ele precisa cooperar com a graça de Deus. Tá? Vamos lá, a posição agostiniana. Essa posição ensina que toda a humanidade foi participante do pecado de Adão. Adão representa todos os seres humanos e transmitiu sua falha no teste de desobediência a todas as pessoas. Todos nascem pecadores corruptos com o pecado original. Agostina. Então o homem não tem capacidade nenhuma para se chegar a Deus. Ele é inábil para se chegar a Deus. Ele é totalmente corrupto. Bem diferente das outras duas posições. A pelagiana, o homem é totalmente hábil para chegar a Deus. A semi, ele é em parte corrompido, então ele precisa ajudar Deus. E a agostiniana já vai para o outro lado, dizendo, não, o homem não é nada, totalmente corrupto. E eu fico com essa posição. E tem a posição federal também. Essa posição é adotada pela teologia reformada. Os batistas regulares, de modo geral, adotam essa posição e a de Agostinho. De modo geral, os batistas regulares adotam essas duas posições, a agostiniana e a federal. Essa posição é nomeada federal porque Adão é visto como o representante da humanidade, o cabeça federal. Ennis explica tal significado do nome federal da seguinte maneira: Deus entrou em uma aliança de obras com Adão, por onde ele prometeu abençoar Adão, e por meio disso toda a humanidade com a vida eterna se Adão obedecesse. A desobediência traria sofrimento para a humanidade. Como resultado do pecado de Adão, desde que ele era o representante da humanidade, seu pecado imergiu toda a humanidade no sofrimento e morte. Através do único pecado de Adão, o pecado e a morte, através de um único, de Adão, o pecado e a morte foram imputados para toda a humanidade, porque esta estava representada em Adão. Então, a maioria dos batistas regulares creem nessas duas posições, a federal, que é dos reformados, e a agostiniana. E eu também creio nessas duas. E tem a última posição, que é a arminiana. Essa posição era bem parecida com a posição reformada no início. Foram os discípulos de Armínio que a distanciaram, ficando mais parecida com a posição semi-pelagiana. Então, a posição arminiana é parecida com a posição semi-pelagiana. Então, essa posição ensina que o homem não era culpado por causa do pecado de Adão, desde que as pessoas têm o poder de escolher entre fazer o correto e fazer o errado. Deus confere a cada ser humano uma influência do Espírito Santo que é suficiente para contrapor o efeito da depravação herdada, e a vontade humana coopera então com o Espírito Santo para obedecer a Deus. Essa posição não acredita que o homem é totalmente depravado, corrupto, mas apenas parte dele. Ela é bem parecida com a semi-pelagiana. Riley escreveu o seguinte: de maneira negativa, o conceito de depravação total não significa que toda pessoa demonstre a sua depravação total de maneira tão completa quanto poderia, e as pessoas depravadas não fazem coisas boas aos olhos de Deus. Não existe nada em pessoa alguma que faça com que ela seja aceita por um Deus justo. A depravação total deve sempre ser avaliada em contraste com a santidade de Deus. Deus é o padrão, Deus é a regra. Existe a bondade relativa nas pessoas? Sim. Que são capazes de fazer boas obras apreciadas por outras pessoas? Sim. Mas nada que alguém possa fazer conquistará para si a salvação por méritos próprios, nem garantirá o favor aos olhos de um Deus Santo. Então ele procura aqui mostrar, olha, depravação total não quer dizer que o homem não tem intrinsecamente dentro dele alguma bondade, mas a bondade que o homem tem não consegue créditos para, por si próprio, cooperar com Deus, ou para ganhar salvação cooperando com Deus, ou, que a Igreja Católica faz isso, ou por si próprio ganhar a salvação. Não, ele pode fazer coisas boas um para os outros, mas ele não consegue ser bom o suficiente para alcançar o padrão de Deus, para ser aprovado por Deus. E a penalidade para a desobediência é a morte física e espiritual. Espiritual porque o homem vive afastado de Deus, e longe de Deus não há vida, somente tristeza, angústia e todo tipo de sofrimentos. A cura para o pecado, para se aproximar de Deus e ter a vida como deveria ser desde o princípio,
é o julgamento de Cristo com sua morte pelo pecado do homem. Sendo assim, nosso pecado é crucificado com Cristo. É o justo pelos injustos. Cristo pode pagar pelos nossos pecados, porque, diferentemente de Adão, Cristo é completamente justo e santo. Jesus não falhou no teste como Adão. Para isto, qualquer pessoa deve reconhecer que é pecador, deve se arrepender de seus pecados, deve reconhecer que somente Cristo pode perdoar os pecados, deve reconhecer que por conta própria não há mérito algum que consiga alcançar a misericórdia de Deus. É somente em Cristo. E por fim, deve pedir perdão a Deus e receber Cristo em sua vida como seu único Senhor e Salvador. Amém? É isso que cada um de nós precisamos fazer. Aqueles que não têm ainda Cristo precisam se arrepender e ter Cristo em suas vidas. E aqueles que já têm, mas andam afastados, longe de Deus, vivendo em suas próprias vidas, com seus próprios pensamentos, com seus próprios padrões, seja no padrão liberal, seja no padrão legalista, precisa se arrepender e voltar a Cristo, porque essa é a única solução, não há outra escapatória. É como um funil, onde as oportunidades para se afastar de Deus é aquela boca grande do funil, mas a única forma para andar corretamente com Deus seria a parte menor do funil, é a porta estreita. Amém?